Boa noite, galera, todas, todos. Primeiro eu quero agradecer muito, né? Estava falando anteriormente com o Dave que, né, está fazendo um trabalho incrível, abrindo um espaço muito importante. E agradecer vocês estarem aqui, porque, né, no momento que a gente está passando, eu acho, não sei, estava até bem difícil para mim, vou dizer, mas as coisas param de fazer sentido, voltam a fazer sentido, né? Eu queria deixar a minha solidariedade para quem passou ou está passando por isso, né? Temos amigos próximos. Não tem como não falar sobre isso, tá? É um peso que a gente está carregando. Mas que, né, por causa disso, estamos aqui. Então, muito obrigada por vocês estarem e quererem me escutar. Espero que faça sentido para vocês. Podem me interromper quando quiserem. E é isso, eu sou pernambucana, da cidade de Arco Verde, interiorzão, começo do sertão, terra do Cordel do Fogo Encantado. Vim parar aqui em Porto Alegre em 2010 e em 2014 entrei na URGS e saí há pouco. Então, o que eu vou mostrar para vocês é essa trajetória acadêmica, né? Já que a proposta é essa, aqui agora. Então, quem chegou agora, bem-vindos. E vou começar o compartilhamento, tá? Então, como eu falei, vocês podem me interromper para a gente fazer uma conversa, tá? Se vocês quiserem abrir câmera, falar, eu estou aqui para isso. Aqui já está rolando. Já está aparecendo para vocês? Só para quem dá um toque, para quem não puder ver ou ficar até o final, depois essa apresentação vai ficar lá na nossa página no YouTube, da plataforma Humanix, tá? Lá tem as outras apresentações também. Está aparecendo para vocês? Sim. Ok, tá. Eu estou com uma tela auxiliar, então eu vou ficar virando para cá, para lá. Então, gente, como eu falei para vocês, né, eu entrei na URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no ano de 2014, no curso de licenciatura. E já na minha entrada, eu tinha essa vontade de produzir, tá? Mesmo estando na licenciatura. Daí eu trouxe essa imagem, assim, que foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz numa disciplina de desenho. E eu já estava pensando ali com a foto, tá? Mas também para dizer para vocês que a minha experiência com desenho mudou muito a minha fotografia. E eu já fiquei um pouco atenta para isso. Eu falei, nossa, peraí, tem alguma coisa, né? Que eu estou fazendo uma mistura de artes aí que tem potência. Então, eu trabalhei com superposições de fotografias nessa época, com fotografia e desenho, mas o que eu quero dizer é que as horas de desenho, de exercícios de desenho que a gente fazia, que não eram poucas, mudou muito, muito, muito mesmo a minha percepção com a fotografia. E, bom, já nesse ano eu comecei a fazer alguns fotogramas e queria trabalhar com essa visualidade do fotograma por outros meios também. Tá? Por exemplo, essa foto que está na esquerda, não sei se vocês enxergam o meu mouse, sim. Sim. Essa foi uma superposição de imagens e eu imprimi num fotolito, numa película transparente acrílica, e coloquei num espelho e refotografei com uma câmera digital. Então, ali, eu comecei a pensar, nossa, esse diálogo especular me interessa, né? Esse negócio de fazer uma coisa, refotografar, mexer ali, gostei. Isso leva tempo, eu coloco o corpo, é por aí. E aí foi quando eu comecei a fazer esse trabalho. Esse trabalho, acho que foram uns 17, 18 fotogramas que eu fiz do meu corpo todo. Comecei em 2014 e foi até 2017. Tá? Steph,
Oi. Explica para a gente o que é o fotograma, esse O processo, fotograma, rapidamente, assim, só para situar. o Por favor. fotograma é uma imagem feita em um papel sensível, tá? Sem câmera, né? É uma imagem feita, nesse caso aqui, com papel fotográfico, Kodak vencido há sei lá quantos anos. Mas você pega um papel fotográfico, vai colocar um objeto ou um fotolito, expor a luz e fazer todo o processo de revelação analógico. Todo esse trabalho eu fiz no laboratório da URGS lá. Não foi um trabalho caseiro, hoje eu não conseguiria fazer ele, né? Foi ali durante o meu curso. Foram uns 4 anos que eu estava lá. Não sei se eu expliquei bem o que era, vocês pegaram? A ideia do Acho que sim. fotograma, sim. Se E, tiver dúvidas, né, pode perguntar. e aí é importante dizer que foi um papel fotográfico vencido, que eu ganhei do meu professor, que foi até meu orientador na época. E ele foi me dando, ele viu que eu estava trabalhando, tem mais, tem mais, tem mais. E aí eu fui fazendo. E, bom, eu não trouxe essas imagens uma a uma, tá? Mas se vocês quiserem ver, eu talvez tenha por aqui. Aí eu coloquei essas fotos para vocês verem como eu apresentei ela, né? Aqui na Pinacoteca foi quando eu fiz a apresentação do TCC. Que até o David estava falando que esse negócio de poética com educação pode ter sido um desafio para mim. Foi mesmo, porque quando eu apresentei meu trabalho, a banca pediu, eu quero ver. E eu falei, tá onde, né? Porque a Pinacoteca é um lugar dos bacharéis, não é um lugar da licenciatura. E aí eu fui lá, né, e consegui. Eu fiz uma coisa meio errada. Eu me inscrevi, fui lá no sistema e consegui agendar e falei com a pessoa, ela falou, tudo bem, eu só cuido daqui, meu professor assinou embaixo, e eu apresentei lá na Pinacoteca. E o bacana foi que, depois disso, vários amigos meus, vários colegas da licenciatura fizeram o mesmo, né? E aqui à esquerda foi no Museu de Arte Contemporânea, no Marx, que é na Casa Cultura daqui, Casa Cultura Mário Quintana. Aí nessa exposição, foi uma exposição coletiva, eu só expus, acho que foram 6, tem outra, teria mais 2. Esse outro trabalho, eu coloquei link aqui, tá, gente, desse material. Quem se interessar pode me pedir, não sei se eu passo para o Dave, eu posso passar esse material para vocês, se quiserem. Esse foi outro trabalho, a outra série que eu apresentei juntinho ali, daqueles fotogramas. Que são fotografias, uma fotografia analógica, tá, que depois eu coloco na água e vou refotografando, digital, e faço fotografias digitais. Daí eu fiz inúmeras, sei lá, gente, eu fiz muitas, eu fiz umas 200, eu acho. E depois fui fazendo a seleção do que eu queria ali para expor nessa minha reflexão. Daí eu trouxe para vocês alguns artistas que eu trabalhei, que eu referenciei ali na minha pesquisa. Esse Floris Neusus, eu não sei se diz assim o nome dele, tá? Ele é um alemão e ele é professor e tal, tem um trabalho muito interessante com fotografia analógica. Esse trabalho dele, por exemplo, é uma fotografia recortada, né, jogada na água e refotografada. Achei que conversar bastante com o meu trabalho. Vocês devem conhecer, né? Esse trabalho é maravilhoso, tem essas distorções no espelho do Annie. E esse trabalho dessa fotógrafa, eu acho que é uma mulher, porque está referenciado no site dela como autorretratos. Eu recebi posteriormente, assim, de uma pessoa que estava vendo meu trabalho e perguntando como é que eu fazia, coisas assim. E falou, esse trabalho tem uma estética muito parecida com dessa fotógrafa. E eu achei incrível o trabalho dela. Ela tem um trabalho incrível com fotografia analógica, toda analógica. Então fica a referência aí.
Desse é um trabalho que eu estou fazendo ainda, fiz e está rolando com uma grande amiga, que é uma artista incrível, que trabalha com pintura, e a gente se encontrou para fazer fotografias analógicas e para fazer todo esse processo. Posteriormente, ela trabalhou com pintura, a partir da foto e tal. O nome dela é Izzy Feijó, eu posso deixar também ali para vocês pegarem. Bom, daí, eu mostrei para vocês o que eu trabalhei ali no meu TCC, tá? Foi aqueles 2 trabalhos poéticos e tal. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre isso, a gente pode ir falando. Mas eu queria mostrar para vocês agora outros trabalhos que fizeram parte da minha iniciação científica, né? Eu fiz uma pesquisa ali para começar a entrar em pesquisa. E eu fui ali para o pictorialismo, que vocês devem conhecer, que é um movimento que marca a entrada na fotografia na arte, digamos assim, né? Mas precisamente eu me interessei pelo trabalho da Julia Margaret Cameron, que também na época estava super difundido, assim, era moda, né? E tinha uma professora que estava me orientando que ela se interessava muito pelas relações que a Cameron tinha com a encenação, com a pintura. E aí eu fui lá, mergulhei no trabalho dessa fotógrafa. Esse aqui é o John Herschel, que vocês devem conhecer, é um astrônomo, matemático, que inventou, digamos assim, a cianotipia, o processo cianótipo. Esse é um retrato feito por ela. Ela trabalhava com uma fotografia muito diferente, né? Ela conversava com os poetas da época, com Tennyson, e era tudo muito encenado, era uma fotografia quase ilustrativa, mas com borrões, desfoques, coisas que na época ninguém fazia, né? Ela era gravurista, começou a fotografar aos 48 anos somente. Bom, esse meu trabalho vai conversar com esses autores aí. Eu trouxe mais a título de curiosidade para vocês. O Philippe de Bois, no livro Ato Fotográfico. Tá. O Philippe de Bois ele trabalha bastante com a questão do índice, com o fator indicial da fotografia. Foi ali que eu fiquei, né? Ele traz muito mais coisas, mas é ali que eu fiquei. O método dirigido do Alan Douglas Coleman, ele foi um artigo que eu acessei, que fala da fotografia, ou melhor, do fotógrafo, né, como um diretor de cena mesmo. É muito interessante a ideia, que é a de fotografia monta a cena, né? A cena é ficcional. E eu trouxe mais, o Michel Poivert, que é o cara que vai trazer o termo da fotografia experimental, né? Esse campo. E a ideia eu coloquei fotografia encenada, mas o que ele vai falar mesmo é imagem encenada, tá? É da encenação da imagem. Daí eu trouxe esse trabalho, que na época eu estava pensando sobre os sonhos, eu tinha muito interesse em entrar nessa investigação onírica, e eu fui para o analógico, tá? Com essa ideia de encenação, para trabalhar com essa minha vontade de ir para o onírico. Eu não fui muito além, tá? Porque, como a gente estava falando, né? Eu tinha que dar conta da poética na educação. Então, meu trabalho era essa investigação, mas no fazer, na matéria da fotografia, né? Que eu estava ali. Então, eu trouxe aqui um pouco do antes e depois, né? O escaneamento e como eu trabalhei a revelação digital, tá? Devo passando um pouco as imagens, vocês podem me interromper ou fazer perguntas, enfim. Essas imagens foram feitas com a Louise Canefuco, que é uma artista, minha colega na época, né? Que trabalha com desenhos, ilustrações, pinturas também. E
acho que aí já começou a surtir mesmo meu interesse com a questão do encontro. A fotografia se dava para mim nessa troca, esse encontro, essa intensidade que acontecia, não só, né, nas imagens, mas o que acontecia com a gente durante a sessão. Isso ficou muito latente, porque era do tipo, a gente perdia as horas, né? A gente entrava num tempo, num estado, num transe fotográfico muito intenso. Aí eu fui experimentando, eu experimentei um pouco com lente fora da câmera, você tira a lente e vai movendo a lente fora da câmera. Ficava tentando desmontar um pouco, né, essa ideia de fotografia. Steph, Aqui já... Oi. qual é uma pergunta técnica? Qual é o formato que você usou aqui? 35. 35? Legal. É. Legal. Só que eu trabalhei muito com as imagens duplas, né? Entendi. Então eu colocava uma do lado da outra. Elas não faziam muito sentido para mim sozinhas. Legal. Aqui já é um autorretrato. E aí eu vou entrar no outro sonho, né? Eu estou trabalhando muito com as questões oníricas dessa ideia de um sonho, que depois vem outro sonho, depois vem outro sonho, daqui a pouco tu sonha com alguém que não é essa pessoa, né? É outra pessoa, mas aparecia como essa pessoa que tu está pensando. Então, essas complexidades oníricas que a gente sente, às vezes sonho que a gente nem consegue formular a imagem dele, fica tipo um tilt na nossa cabeça. Eu estava pensando por aí, sabe? Poxa, que é isso que acontece no nosso corpo com sonho? Daí são fotografias bem performáticas, assim, né? Bem com esse estado de, como eu falei, de transe, e trazendo já uma ideia de corpo e natureza, né? Que eu acho que está bem presente na minha pesquisa hoje. O melhor nessa ideia de corpo e mente como uma coisa só, né? Sem essa separação. Sonho que sou outrem, né? Aqui eu trabalhei com head scale. Vocês conhecem ou fazem essa técnica? Pode explicar, por favor? Claro. E eu estava na ideia das experimentações, né? Então eu queria ver o que dava com tudo. Então você pega o filme, então quando você vai colocar ele na câmera, você coloca ele o outro lado. Você vira ele. Eu expliquei certo, David? Você sabe melhor que eu. Eu fiz pouquíssimos head scale. É porque o filme, a película, ela é formada por 3 camadas de cores. É o RGB, certo? E então quando você inverte o filme, o vermelho ele fica para baixo. Quando você coloca o filme na câmera, o vermelho ele fica para cima. É ali que a luz vai bater, normalmente. O head scale, o vermelho ele vai para baixo. Você deixa exposto a parte que é opaca, né? Isso, E a parte brilhosa você bota para trás, você inverte a leitura das cores, isso aí. Que é o vermelho, o verde e o azul. São 3 camadas que vão ali no acetato do filme, né? Que formam a película ali que vai ser formada a imagem. É isso. Isso aí. Eu acho que é isso. É isso aí mesmo. Eu fiz poucas experimentações com head scale, mas gostei muito da cor, né? Que vinha de cor, assim, de saturação. Bom, daí, aqui não é head scale, tá, gente? Daqui já vai ser essa minha experimentação com a revelação digital. O que eu estou chamando de revelação digital é a manipulação das imagens que eu fiz analógicas em ambiente digital, né? Usando o Photoshop mesmo. Então, essa cor que eu produzi, ela não existia antes. Tá? Isolei ali o vestido, né? As pedras, né? Tudo construído, a imagem construída, tá?
Aqui também, a imagem bem construída. Eu trouxe esse ensaio também porque esse ensaio ele foi feito com um filme que estava vencido há mais de 30 anos. Ganhei esse filme, chegou na minha mão, eu falei, vamos tentar, né? Daí eu convidei uma artista que também trabalha com fotografia e para fazer imagens impactantes assim, tem que ser da arte, né? Eu tive muito problema com quem não era da arte, que queria fotografar, e depois, ai meu Deus, não, essa foto não pode expor, não pode isso. E aí a gente fez esse ensaio, e aí as cores que vieram foram bem diferentes, tá? Eu não mexi em nada, esse já é assim, não mexi, eu não fiz uma revelação digital como eu estava criando lá. Eu deixei que as cores se fizessem por si só. E eu trabalhei também com essas imagens duplas, com inversões. O Steph, Oi. você acha que o sonho foi um pretexto para as imagens ou as imagens foram um pretexto para os sonhos? Para falar de sonhos. O Poiver vai dizer que a imagem sonha, né? Ele vai trazer essa ideia de sonho na imagem. Eu acho que tem uma via dupla aí, né? Tem um pretexto das imagens e fazer a imagem sonhar, que é o que eu vou tentar trabalhar mais tarde com a poesia, e fazer a palavra sonhar, trazer esse delírio, eu acho que é por aí. Te respondi? Sim. E aí eu trouxe esse ensaio. Só uma outra, quando você fez em algum momento você fez dupla exposição, não foi? Isso. Tá, alguém perguntou aqui, a Célia. Eu chamo super exposição, mas tá errado, né? Dupla exposição. Tá. Super exposição seria uma foto super exposta. Sim. Não, mas legal, é que a Célia fez essa pergunta, então você faz dupla exposição também. Célia, eu faço. E nas analógicas eu usei uma câmera, a FM2, que você faz direto no mesmo frame. É muito legal. Você trava e consegue fazer foto no mesmo frame, a segunda imagem. E eu fiz bastante com o analógico. Né? Em vez de fazer depois, eu fazia na captura mesmo. Bom, vou sair um pouco do analógico, tá? Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que a gente possa voltar? Se quiserem, não tem problema, a gente volta. Agora eu vou entrar no digital. Eu ficava fotografando com os dois, eu gostava muito das duas visualidades, gosto ainda, né? A materialidade da analógica é fascinante, né? Tem uma passagem química muito mais interessante, tátil. E o digital, o que me incomodava é essa aparência, essa mímese muito parecida com o nosso jeito de ver o mundo, né? Com o nosso olho. E eu ficava tentando mudar isso. Não quero, eu quero fazer a imagem sonhar. Daí essa memória coisa que se transforma na pele foi uma proposta para uma exposição que era sobre memória. E aí, de novo, né, eu vou ter uma pessoa fazendo essa atuação para mim. Esse lugar fica aqui perto, é super bonito. As borboletas e os sonhos, né? E a imagem dentro d'água. Eu cheguei nessa imagem. Geralmente, quando eu fazia os ensaios, quando eu chegava numa imagem para mim, ai, Deus, sabe? É isso aí, eu queria essa imagem. Eu cheguei nessa imagem, imprimi a imagem digital, coloquei na água e fiz a foto que eu queria. Foi essa imagem que foi para a exposição. E aí, depois, ela foi apreciada dessa forma, né? Eu recebi algumas
algumas fotos, a galera ia lá e mexia. E uma coisa muito bacana que acontecia com essas imagens que colocava na água é que depois de um tempo a matéria ali, a tinta, né, ia soltando, ia formando uma coisa meio abstrata e tal. Lá no meu site eu coloquei algumas dessas passagens, tá? Essa série, Evanescência, eu voltei com a Louise Canefuco, que eu apresentei para vocês, né? A gente teve que repetir a dose, tava muito bom. Só que agora a gente fez, né, o digital. E aí a proposta, eu chamei ela, vamos fazer um travesseiro de flores naturais? Aí ela, né, sem pensar, claro, vamos, né? Tinha um clube aqui perto que tinha umas festas de casamentos, e aí sobravam muitas flores. E aí eu ficava fascinada, nossa, tem que fazer alguma coisa com essas flores, né? Eu tinha lá acesso, e aí a gente montou esse travesseiro e fez essas fotos ali junto com as monsteras. E aí, como eu falei para vocês, né? Chegava numa foto para mim, pá, essa é a foto. E aí, o que aconteceu com essa aí? Essa foto, daí ela participou de uma exposição que foi na SPM, a Escola Superior de Marketing daqui, que a exposição... Ah, tá, tem um nome aqui, não vi. A fotografia como corpo performatizado, autoridade da imagem construída. Então, tá bem naquele pensamento que eu falei para vocês do Poivert, da imagem construída, encenada. O tamanho era 60 por 90. Daí eu trouxe esse ensaio para vocês, que foi um ensaio que me tocou muito, porque ele tem essa proximidade com o mar. E eu sou uma pessoa do mar, apesar de não estar mais próxima. E foi em Santa Catarina, numa praia chamada Pissarras. São irmãs que eu conheci muito por acaso e rolou essa sinergia incrível. E elas me deram essas imagens maravilhosas. Isso aqui não foi sobreposição, isso aqui eu usei um cristal na frente da lente. Um cristalzinho que eu estava usando no colar, e eu tirei e botei na frente da lente. Essas penas, eu construí elas antes, eu usei descolorante para deixar elas meio douradinhas, assim, elas eram todas pretas. E aí foi a imagem que eu cheguei, que para mim foi essa que eu queria. As 8 gaivotas, é assim que eu chamo. E aí, para finalizar essa primeira parte para vocês, eu trouxe umas experimentações da época que estava ali nessa investigação com arte fotográfica, querendo saber o que dava. E aí eu fiz algumas coisas com a imagem, né? Isso aqui é acetona. Eu botei na ponta de um palito com algodão, acetona, e aí você vai fazendo essa interferência na imagem e traz essa foto não tá muito legal, preciso fazer uma foto melhor, mas dá uma aparência meio, sabe, fosfórica ali. Steph, qual o significado desse desenho? Esse desenho é a cadeia do DMT. Eu estava lá na questão dos sonhos, né? E o DMT é um hormônio que é a substância alucinógena que nós temos no corpo. E, bom, interessante que as pesquisas do DMT agora voltaram com tudo, né? E eu estava ali pensando sobre isso, procurando, buscando, lendo. E uma das minhas questões, que eu não, Dave, que eu não falei para vocês, mas que estava no meu trabalho, era sobre sonhos, mas o sonho lúcido, né? Não o sonho lúcido, mas a sonhadora lúcida, né? Como é que tu tem uma percepção que tu está sonhando? Eu estava muito impactada com essa percepção, Dave. O sonho dá a impressão que é uma colagem de imagens, né? Quando você tenta se lembrar do sonho, ele nunca vem uma imagem real, parece que ela vem colada de uma série de imagens, não é isso? Você não sente isso? Às vezes parece um GIF.
né? Às vezes parece... É, É muito louco mesmo. Mas a minha ideia não era representar ou traduzir meus sonhos, tá? A ideia era sonhar junto com as pessoas mesmo que eu estava encontrando e buscar sobre isso, assim. Daí eu trouxe essa imagem porque ela é de outra experimentação que eu fiz, que deu muito certo, que é transferência de imagens sobre folha de ouro. Eu estava trabalhando com aquela folha de ouro bem fininha, sabe? Japonesa? Chinesa, desculpa, é chinesa, escrita. E com compensado naval. Então, meu suporte era um compensado naval, eu fazia, né, todo o processo, eu aplicava folha de ouro, depois fazia transferência de imagem e finalizava com verniz. Então, eu peguei algumas imagens e brinquei com isso. E uma das imagens foi essa aqui também. E eu trouxe ela como quadro para mostrar para vocês, né? Bom, aqui tem as referências que eu mostrei ali. Daí agora, vocês têm alguma coisa, alguma questão que possa trazer? Eu vou entrar na minha pesquisa de mestrado. não, legal você ter mostrado, né, a sua trajetória, né, parte do seu portfólio, que tem bastante experimentação, né, pesquisa. Achei bem legal. Quem quiser fazer perguntas, tá, gente? Pode fazer no chat também. Foi bem isso, Dave, quis trazer ali o que eu estava fazendo, o que eu fiz aqui no Sul, né? Eu comecei a fotografar no final dos anos 90, em Recife. Meu primeiro curso que eu fiz foi no Senac de lá. E desde lá eu não parei mais. E aí, quando eu entrei aqui na URGS, eu fiquei com muita vontade de experimentar a fotografia conversando com outras artes. Eu acho que essa é a minha questão maior, assim. E você acha que diálogo o que você diria sobre outras artes? Qual que Outras é esse artes, diálogo? Quais são essas outras artes? artes. Ali eu mostrei para vocês Literatura, desenho. né? E literatura Agora, também, né? também, quando eu fiz a pesquisa da iniciação científica, eu tinha muita vontade de trabalhar com literatura. Mas é aquela coisa, não dá tempo, tem que dar conta. E eu estava ali com o Fernando Pessoa e tal, e disse, poxa, eu queria tanto trabalhar com literatura, mas eu não sabia como. E quando eu entrei na pesquisa de mestrado, eu tive como. Só que aí tinha também o mesmo desafio, né? Poética, educação, porque eu entrei na Faculdade de Educação da URGS, e tinha uma urgência na minha pesquisa com a fotografia, que era a filosofia, esse pensar filosófico da fotografia, que eu estava trabalhando ali com o Dubois, Felipe Dubois, a questão do índice, o Roland Barthes, que vocês já falaram bastante por aqui, né? Eu venho acompanhando. E... Legal. Olha, tem uma pergunta aqui do Cris. Ele quer saber, está te perguntando assim, quem te orientou? Ele está fazendo mestrado lá na UFRGS, mas ele está em São Paulo, né? Ele trabalha com a ideia dos processos híbridos. Ah, você trabalha com fotografia híbrida? Que legal. Você não quer abrir o O microfone? FRGS é o URGS, tá? Tá daí. Oi? Ah, o Cris é Oi, da boa URGS noite. também? Eu sou da URGS, mas eu moro aqui em Brasília. É porque Ah, que quem é de massa. fora Eu também aprendi agora que fala URGS, né? Eu aprendi há pouco tempo, porque quem é de fora vai sempre falar o FRGS. Eu sempre falava o FGS até entrar na URGS. Sim. Não, você Né? falou FGS, eu não sabia o que que era. Aí eu percebi, por isso que eu abri o microfone. E aí eu entrei agora, também trabalho com a fotografia, também com as questões dessas misturas, né? Não apenas a fotografia, mas também outras linguagens,
não apenas da linguagem da arte, mas também no campo teórico, com a antropologia, com a filosofia, com a sociologia, e vários, porque minha pesquisa é sobre questões das dissidências, dos corpos dissidentes, né, dos corpos falantes. Eu fiquei curioso para saber quem te orientou. Desculpa, eu não sabia, eu não entendi a última parte que você falou. Tua pesquisa é sobre... Corpos dissidentes, na questão desses corpos que foram colocados à margem, trazem consigo esses marcadores que a sociedade nos coloca, e é com essas pessoas que eu estou conversando, com as histórias das vivências dessas pessoas que está no meu trabalho, no meu processo de pesquisa. E como eu entrei há pouco tempo, também fiquei curioso para saber quem te Que orientou. massa! E qual é o curso da URGS que você está fazendo? O de poéticas visuais, das artes visuais. Ai, que incrível! Não sei se você chegou a conhecer, com a minha orientadora é a TT Barachini. Conheço. Realmente ela é a vice-coordenadora lá do PPGAV. Que massa! Quem me orientou ali foi o Eduardo Vieira da Cunha. Você conhece? Sei quem é. Eu não vou chegar, acho que eu não vou chegar a fazer aula com ele, mas eu sei quem é. Ah, então faça, que você vai amar. Ele traz muitas questões filosóficas. E foi ele que me deu todo o material do fotograma. Que bom. Eu vou ter aula agora com o Alexandre Santos. Começa na próxima semana. Maravilhoso. Ele trabalha muito com fotografia e ficção. Exatamente. Eu já não sou tantas ficções, mas é mais histórias mesmo, reais. Sim. E o meu trabalho não é só história, que eu trabalho com pornografia, pós-pornografia, contra a sexualidade, com a putaria, com a suruba, tudo isso está envolvido no meu trabalho. Que massa, eu fiquei muito interessada em ver seu trabalho. Em termos, né, de ideias, né? A gente sempre pensa a suruba do campo da sexualidade, não esquece também a questão da suruba das ideias, né? Como tudo isso vai se misturando. Tem um cunho social bem grande aí. Não social apenas, mas bem político. Meu trabalho é bem político. Bem político. Mas não vou te atrapalhar mais. Não está me atrapalhando nada, eu tô adorando. Ô, Cris, quem te orientou? Oi. Em breve, então, quando, né, de repente você pode trazer aqui para mostrar para a gente, né? É verdade. Demais. Fica aí o convite, tá bom? Sim. Obrigado. Legal. Legal. Vamos lá. Que massa. Obrigado, então, nesse momento, o que eu vou trazer para vocês é a minha entrada na literatura. Como é que eu fui com a arte fotográfica, um pouco do que eu apresentei ali, para trabalhar na literatura, mas com a literatura, com a arte literária, mas ainda com a questão da educação. Tá? Eu não entrei muito no que eu trabalhei no TCC, mas aí agora eu vou falar para vocês, acho que por outros ângulos, tá? A biopoética do infravisual, experimentações com arte fotográfica na educação, foi um título que eu trouxe para vocês. O título real é A Biopoética do Infravisual, uma escrileitura fotográfica na educação, que era uma demanda lá da linha de pesquisa, então vocês vão achar nesse título, tá? Se forem buscar. Aqui eu trouxe para vocês como eu apresentei a minha dissertação. Ela foi um texto, tá? Dividido em 3 cadernos. Esses são imagens do segundo caderno, que eu fazia o texto e fotografava o texto. Então, no final das contas, a minha dissertação virou uma dissertação-obra, porque ela vai se desdobrando, né? E deixa eu passando aqui, depois eu volto, se eu tiver coisas para falar. E aí eu ia colocando flores, depois vocês vão ver que eu ia fazendo notas, e outra coisa muito interessante é que o meu texto ele ficou muito em estado de notas. Trabalhei muito com essas notas, ali junto do Roland Barthes, né? Saí lá na questão do índice do Roland Barthes, com a fotografia, a câmera clara que a gente conhece, e fui pesquisar o Roland Barthes por outras vias. Eu peguei o último Roland Barthes, assim que fala, né? Ali porque a Câmara Clara é o último livro dele, né? Eu dei uma resenha menos ali.
Mas aí eu vou falar para vocês. Bom, vou ter que voltar um pouco nessa questão do pictorialismo, né, que eu trouxe para vocês. A Julia Margaret Cameron, essa foto dela, quem fez é o filho dela, que chama Henry Herschel, em homenagem ao John Herschel aqui, né? Esse cara que está ali fazendo as experimentações com o citrato férrico e com o ferraneto de potássio, que é os químicos que a gente faz a mistura, né, em estado líquido para fazer o processo de cenotipia, que aí a gente pode falar daqui a pouco, ele vai estar junto com essa mulher aqui maravilhosa, chamada Anna Atkins. Essa mulher é considerada a primeira fotógrafa que se tem, assim, né? Por quê? Ele está fazendo outra coisa. Ele está pegando gravuras e fazendo o processo de cenotipia. E ela vai fazer a fotograma. Ela vai pegar algas, plantas, flores. Então, ela que pega a cenotipia e coloca nessa categoria fotográfica. Tá? Então, aqui eu estou mostrando essa elite fotográfica, que é muito bom a gente pensar, né, assim, para falar da Virginia Woolf e desse encontro literário que rolou para mim, né, que foi descobrir que a Cameron é tia-avó da Virginia Woolf. Ela tinha um parentesco com a mãe da Virginia. É por aí. E eu achei muito interessante porque a Virginia, agora eu posso falar para vocês, ela vai trazer um traço fotográfico bem dessa herança, sabe, fotográfica. Ela estava muito bem assistida nesse sentido. Aqui é a imagem da minha dissertação, do que eu coloquei da Anna Atkins. São cenotipias feitas com flores que ela fez junto da Anna Dixon. São trabalhos que fizeram juntas, assim. Aí eu estava falando para vocês, né? A Virginia tem essa herança fotográfica e não é por pouco. Eu comecei a ler ela por acaso, por uma indicação, não era a minha intenção entrar na literatura dela, não era a intenção trabalhar com questões feministas naquele momento. E aí eu fui ler uns contos dela e encontrei um traço fotográfico. Falei, não, só um pouquinho, né? Essa mulher tá sabendo de fotografia. E aí eu fui buscar, fui pesquisar, e tem bastante estudo sobre isso. Ela fotografava, tem álbuns, eu coloquei links também, ela fazia coleções de fotos. E tem muitos estudos que falam que ela usava a fotografia para escrever. Ela pegava uma foto, escrevia a foto, o próprio processo dela de fotografar. Lembra que eu falei para vocês que eu percebi que o desenho, quando eu me debrucei no estudo do desenho, na prática, eu percebi que a minha fotografia mudou muito? Eu penso que acontece assim também, né? Ela está ali fotografando e aquilo contagia, né? Entra em contato e contágio com a escrita dela, né? E o contrário é verdadeiro, ela coloca as mãos delas de escrita ali na câmera, é um processo fotográfico, né? E aquilo também tem um tom literário. Estou pensando por aí, tá? E aí eu trouxe um trecho, eu vou ler, tá? Pelo menos um, para vocês perceberem e ver se vocês concordam comigo, se vocês me permitirem. Viam uma gota de chuva na sebe, pendente mas sem cair, com a imagem de uma casa inteira contida dentro dela, e os olmos altos como torres. Ou, então, contemplando de frente o sol, seus olhos tornavam-se grãos de ouro. Eu coloquei essa separação porque eu estou lendo ela, quando eu encontro esses trechos, e para mim são poesias. Nossa, um pouquinho, essa mulher é muito poeta, né? E são poesias que têm um teor fotográfico, tem um estudo de luz, sombra, ângulos, perspectivas, principalmente de cor, né? As cores são a luz visível, né? Então ela traz muito esse estudo. E eu acabo aprendendo um pouco com ela também, um pouco não muito, né? Vou ler o último aqui, depois a gente pode voltar se vocês quiserem. Agora, o raio de luz de um olho desliza pela fresta. O raio incide sobre mim. Está no romance As Ondas.
Então é assim que eu vou ler a Virgínia, tá? Para mim nasceu ali uma investigação que eu queria fazer. Bom, eu vou atrás desse traço fotográfico dela. E aí eu fui nos contos, em alguns romances. Realmente tem passagens que são muito fotográficas. E ela faz, né? Ela faz essa, como é que chama? A viragem do visual, né? Ela traz uma visualidade incrível na escrita dela. Bom, daí eu trouxe para vocês, muito rapidamente, como eu apresentei o primeiro caderno. Eu falei para vocês que eu dividi em 3 cadernos a minha dissertação. O primeiro caderno, eu chamo de caderno porque antes dele ser digital, ele foi manual. Eu trabalhei muito com cadernos feitos à mão, e eu ia colocando as imagens ali, antes de, né, levar isso para o PDF ali, né, que tem que entregar. E aí eu apresentei dessa forma, eu queria mostrar para vocês, porque eu trabalhei muito com papel vegetal, e a minha ideia era que a sensação do papel vegetal pudesse, de alguma forma, estar junto de quem estivesse vendo o meu trabalho. Já que com a pandemia eu não pude fazer impressões e entregar para a banca como eu gostaria. Então, ele ficou mais ou menos dessa forma. Eu entreguei para a banca em PDF e entreguei em JPEG também. Em PNG, eu acho que foi. Para poder ser lido também com essa Pode passar um pouquinho mais com essa devagar. dinâmica. Claro. Assim a gente consegue absorver mais, né? Os textos também. Esses textos são notas que eu fui fazendo desde o início ali, que eu falei para vocês, achei, né, esse traço fotográfico, bom, eu quero fazer isso. E aí eu comecei a fazer notas, e muitas notas. Tá? Não só de fotografias, né, mas durante o processo que eu estava fazendo cianotipias, secando flores, olhando para essas imagens. Então, esse estado de transe, né, ali, eu comigo mesma, em casa, nesse momento, né, uma cenotipia bem doméstica, tá? Eu fiz tudo na mão, tudo no sol, tudo assim, bem caseirinho mesmo. E eu fui fazendo essas notas e no final eu compilei, né, editei essas notas e apresentei o primeiro caderno assim. Essas imagens que vocês estão vendo com os olhos e azuis, elas são fotografias macro, analógica, em que eu experimentei a cianotipia em cima da imagem impressa, né, do papel fotográfico. Então, eu fiz as imagens, aí depois eu imprimi, são todas 10 por 15 o tamanho, pequenininhas. Eu falei, tô fazendo tudo em casa, sozinha. E aí eu fui experimentando a cianotipia nesse suporte da fotografia, coisa que eu não tinha feito ainda. E aí eu trouxe para vocês o vídeo da minha apresentação, tá? Que mostra um pouco desse caderno físico, esse livro de artista, né? Que saiu aí dessa montagem. Posso mostrar? Sim. Sim, depois eu volto. Ele tem 6 minutos, eu pensei em mostrar os primeiros 2 minutos, aí depois a gente volta. Esse vídeo foi o seguinte, eu convidei algumas pessoas para me mandar áudio de algumas dessas notas fotográficas, e depois eu juntei com essa experimentação com vídeo. Tem que abrir aqui, né? Todas as cores sabem mergulhar no mar. Escrever com forças fotográficas
Escrever com oceanos, vermelhais, cinzentários, cítricos, escrever no caminho que faz o mesmo, e violentas de sombras até os olhos refletidos no mesmo. Pode aumentar o som um pouquinho? Escrever com o calor do corpo na colar do outro. Funcionam como lentes macros sobre a pele das coisas não humanas. Qual olho está falando verdades? Cada olho tem uma lente. Cada olho beirava o mundo um pouco para cá, um pouco mais para lá. Tu escolhes. Se acende mais lâmpadas, abre mais as cortinas ou as pupilas. Um desfoque ocular conduzido propositalmente. Afastar uma nitidez qualquer. Menos formas e mais estilhaços luminosos. Escrever com o germinar ciano da atmosfera invernal, com os verdes inchados com nuvens manchadas de chuvas, expulsando arco-íris. A noite sobe um pouco, as janelas já acendem, grãos dourados. O mundo baixa suas luzes. Pulsão infravisual. Memória misturando-se na pele. Uma imagem fotográfica pintada à mão. Pintar uma ficção. Escrever não com o movimento das mãos que vejo, mas sim com a imagem sem forma, que se difunde no fechar dos olhos e parece presa no lapso de tempo da fala. Escrever algo que se faz visível, instante, em que um avião ultrapassa a barreira do som. Descrever qualidades provindas de uma afetação visual. Fim de tarde a golpes de cianos ardentes, azul verdejante saindo das vidraças das janelas pós-encontro aula. Acho que eu posso parar um pouquinho aqui, né? O que vocês acham? Interessante, né? Deu para ver? Deu para ver. Deu para sentir como foi? Essa era a ideia. É um desafio mesmo, né? Você apresentar um trabalho desse, né? Como que foi a reação? Como é que você... Porque ele está na área da educação, né? Uhum. Até Exatamente. uma inovação, talvez, né? Eles aceitaram isso como uma coisa nova, né? Eu vou chegar lá nessa parte e vou querer muita opinião de vocês, porque pensar a educação como a arte é um desafio, infelizmente. Que poderia... O óbvio, né? Que deveria ser óbvio, não é, né? Exatamente. Bom, aí eu queria mostrar para vocês um pouco, se vocês quiserem ver completo. É um vídeo bem experimental, assim, foi mais para fins de fazer essa mudança de mídia, sabe? De fazer, para ver o que acontecia, e tinha a questão da apresentação também. E depois você vai entregar esse material que você vai entregar para a universidade? Físico? Não, eu entreguei o material PDF, ali que eu estava mostrando para vocês, né? Tá. Esse material, esse que eu mostrei no vídeo, ele virou um livro de artista, porque foi, né, papel vegetal, imprimir em casa, impressora comum, costurei com palha. Então, foi mais virou uma materialidade fora do que eu poderia entregar, né? Porque para fazer outro desse, imagina. Bom, imagino, né? Mas aí não seria como eu fiz. Foi isso que eu apresentei, mais ou menos isso, né? Tinha uma fala e eu apresentei para a banca. E na banca teve a fala do Emanuele Cotia, né? Que eu quis trazer para vocês o texto que ele enviou, porque eu tenho a sensação que ele explica, com essa filosofia dele poética, né, muito bem a questão do infravisual, que eu estava colocando, né, ali entrando
para tratar da fotografia com a arte literária, a arte fotográfica com a arte literária, e para poder se falar em educação, né? Ele não vai tratar da educação, mas ele traz a categoria do infravisual muito lindamente, digamos assim, porque é bem interessante. Daí eu pensei que a gente poderia ler para... O que vocês acham? Cris, você leria para mim? Cadê o Cris? Posso ler. Ai, massa, porque daí, né, tem outra voz. Tá. Vou começar. Em primeiro lugar, um dos pontos mais importantes que resulta da tese é a proximidade intermediária entre a fotografia e a poesia. Essa reflexão se alimenta da prática literária de Steff e da comparação com a obra de Virginia Woolf, cuja poética é explorada. É um movimento duplo. Por um lado, trata-se de compreender em que medida a literatura se alimenta de elementos fotográficos para definir sua própria poética. Por outro, trata-se de mostrar aquela fotografia, longe de ser uma forma de reprodução mecânica e imediata da realidade. O registro em forma de arquivo daquilo que Barthes batizou de Sa'aet. A fotografia, Sa'aet, eu acho. É o Isto Foi. A fotografia seria a simples duplicação de uma realidade objetiva. Para completar o primeiro movimento, é necessário arrancar a literatura e a poesia de sua identidade monomídia. A poesia não é a manipulação de palavras e não se inspira na matéria verbal. A verdadeira raiz da poesia é a visão. O órgão da poesia é, portanto, o olho. Um olho não anatômico. Um olho capaz de captar o que o sentido da visão não consegue captar. Daí a necessidade de falar do infravisual. Esta categoria de infravisual também é útil para libertar a fotografia da ideologia documental, porque a fotografia não é simplesmente uma extensão ou um fortalecimento do olho, mas uma transformação radical dele. Tem outra parte, você pode continuar? Posso. Obrigada. Fotografar significa recompor o real para que ele dê acesso ao que não é imediatamente visível pela mediação única de um órgão anatômico. Na raiz de ambos os movimentos realizados por Steff Lotz está uma reflexão muito profunda e inovadora sobre a relação entre a pele e os olhos. O olho, nas páginas da Lotz, é uma transformação da pele. Ver significa não só objetivar o que está fora de nós, mas colocar uma espécie de borda porosa, um limiar onde o interior e o exterior são indeterminados. Isso fica claro em um dos mais belos poemas da coleção. Palavras dentro de palavras, verbo dentro de verbo, olhos fechados, pele dos olhos, acesa, flor da pele, aberta. A poesia é uma busca não por palavras, mas pelas palavras que estão dentro das outras palavras. Da mesma forma, também a fotografia é uma espécie de flor da pele. Não é algo que tem que captar o que está fora, diante do sujeito que contempla, mas abrindo a pele, como no arranhão, a transforma em um limiar, no olho, uma abertura. Desse ponto de vista, a fotografia é mais uma operação sobre o sujeito e seu corpo do que uma manipulação do mundo. Fotografar significa transformar todo o eu em pele sujeito, inserida do corpo de onde brota a luz. É, portanto, neste fundamento quase biológico que a fotografia e a poesia podem se tornar quase equivalentes. E agora, para terminar, eu acho que o Dave pode pegar essa parte.
Eu? Que aí Não, eu posso deixar com você. Pode, tá. Desculpa. Não, imagina, é que eu fiz o Cris ler demais, né? Eu tinha marcado umas partes. Bom, ele vai falar, então, agora desse movimento da Ana Atkins, né? Ele fala: as obras tentam reviver uma planta do filme fotográfico. A foto não é a impressão da pele de uma planta em uma superfície fotossensível. É como se agora ela pudesse ressuscitar. Trazendo esse pensamento do Emanuele Cotia, porque ele acabou sendo um dos autores bem marcados, assim, no meu pensamento ali, com educação e poética, né? Exatamente porque ele traz uma questão que a gente trabalha na educação, que é da transformação, mas ele traz pela metamorfose, né? Que é o último livro dele. E o que ele vai falar aqui do Barthes era exatamente o que eu estava procurando. Eu falei para vocês, né, que eu estava trabalhando lá antes com o índice, aquela ideia, né, do rastro que a fotografia deixa, com os fotogramas fica bem claro nisso. Só que eu não queria trabalhar com isso mais, eu queria ir um pouco além, né, sair um pouco dessa relação de espelho. Então, o meu gato tá aqui dormindo, roncando. Não sei se vocês estão escutando. Se vocês escutarem, é meu gato, tá? Essa figura que tá aqui. Então, eu vou voltar um pouco depois nessas questões, tá? Porque aí é onde eu vou abrir para vocês como foi que eu trabalhei na educação, né? Essa questão de pele, de flor da pele. Daí, mostrando um pouco como eu entrei... Oi? E como que foi a sua relação com o Emanuele Cotia? Como é que E você o chegou? Emanuele, foi muito bacana a relação com ele. Ele é um escritor incrível, né? Não sei se vocês já tiveram acesso a algum livro dele, mas é uma escrita filosófica, poética, que tu fica encantado. E eu recebi a indicação do livro dele, da Vida Sensível, e depois ele esteve aqui em 2019, na Feira do Livro, lançando A Vida das Plantas. Legal. E aí, A Vida das Plantas, uma metafísica da mistura. E essa ideia de mistura me interessou muito. Eu falei, nossa, a metafísica da mistura era o que eu queria falar, né? Misturando artes e tal. E então, eu fui nessa palestra dele, foi bem interessante, foi muito bacana. Acho que ele foi em francês e teve uma tradução simultânea. Porém, o Emanuele fala várias línguas e tal. E aí, logo depois, ele lançou o Metamorfose por outra editora, a editora Dantes. E aí foi onde eu entrei em contato com o Ciclo Selvagem, da editora Dantes, que é maravilhoso, que são estudos selvagens, que é um projeto junto com o Ayrton Krenak, quem tiver interesse, eles têm muitas coisas incríveis rolando. E aí eu fui estudar esse livro dele lá, com essa galera da Dantes, do Ciclo Selvagem. E aí, acho que foi por aí, né? Eu entrei bastante na filosofia dele, procurei artigos, fiz o curso desse livro, Metamorfoses, e foi por aí. Acho que Bacana, obrigado. Imagina. Mas aí eu vou voltar um pouco nessas questões depois. Vocês veem que eu entrei num negócio bem... eu estava fazendo muita imagem e ao mesmo tempo não estava, né? Estava pensando bastante sobre como é que esse pensamento fotográfico se dava ali na escrita, porque tinha que escrever, né, a dissertação. E no fim eu falei para vocês, a minha dissertação ela ficou muito estado de notas. Eu fui pesquisar a poesia, daí eu fui para as métricas, aí o que se aproxima mais da poesia da fotografia, a gente sabe que são os haikais, né? Com Leminski, com a Alice Ruiz, e aí eu fui para essa métrica, pesquisando sobre os haikais, eu cheguei na métrica do Tanka, eu não sei se vocês conhecem, é uma métrica que vem antes do haikai e era feito por mulheres, acho que eu coloquei até aqui nessa parte, tem uma estrofe a mais do que os haikais. E, bom, esse universo da poesia é fascinante, né? Como quando se conversa com a imagem fotográfica, fica ainda mais interessante.
Eu trouxe para vocês verem como foi aqui que eu mostrei as páginas da minha dissertação, tá? Bom, aí a questão da pele entra com Barthes. O Roland Barthes, ele vai dizer nesse trecho maravilhoso que a linguagem é uma pele. Então ele fala que a linguagem é uma pele. Vou ler a outra versão que eu gosto mais, que é da outra tradução, que diz assim: a linguagem é uma pele, esfrego minha linguagem no outro. É como se eu tivesse palavras ao invés de dedos, ou dedos na ponta das palavras. Minha linguagem treme de desejo, a emoção de um duplo contato. De um lado, toda uma atividade do discurso vem, discretamente, indiretamente, colocar em evidência o significado único que é eu te desejo, e liberá-lo, alimentá-lo, ramificá-lo, fazê-lo explodir. A imagem goza de se tocar a si mesma. Por outro lado, envolvo o outro nas minhas palavras. Eu o acaricio, o roço, prolongo esse roçar. Me esforço em fazer durar o comentário ao qual submeto a relação. Com Roland Barthes, esse trecho é do livro Fragmentos de um Discurso Amoroso. Eu pensei o seguinte, nossa, a linguagem é uma pele, ok. Mas a educação é uma questão de pele, né? Ou melhor, uma questão de peles. Esse discurso, esse roçar, esse estar junto, esse encontro. Então, estava muito por esse contato e contágio, né? Que é uma qualidade fotográfica até. E aí eu trouxe para vocês algumas imagens do segundo caderno, que traz essas questões de peles. E aí, como eu falei, né? Eu li ali a questão de pele com o Roland Barthes, junto com eles. O Davi Copenau, ele traz na Queda do Céu, enquanto ele faz uma antropologia do humano moderno, ele fala sempre desse papel que, né, que o branco precisa escrever, né, porque tem que escrever, a necessidade de escrita ali no papel. Esse papel como uma pele, ele fala, essa pele de papel. Eu achei muito poético e que tem tudo a ver, né, com o que eu estou pensando. Esse papel também, né, como essa escrita que é uma inscrição, Barthes vai dizer, é uma tatuagem na pele do papel, né? A escrita do corpo, é esse traço corpóreo mesmo. E o Emanuele Kotia, na Vida Sensível, ele traz, né, a ideia de pele como o mundo é a nossa pele, mundo no sentido de planeta. E ele retoma algumas formulações bartesianas, né, quando ele está falando ali na Vida Sensível, como a pele como órgão de aparência, nesse fazer e desfazer a nossa aparência no mundo, que quando ele traz a questão da biopoética com o biólogo Adolf Hoffmann, ele está falando também de pele e imaginação, né? E o mesmo pele e linguagem, né? Que se entrelaçam em uma ligação extremamente profunda. Bom, essa ideia de profundidade, eu estava lendo com Deleuze também. Então, veja a mistura que o negócio estava acontecendo, né? O Deleuze, na lógica do sentido, ele vai retomar o Valéry, o Paul Valéry, né? E vai dizer, nossa, o Valéry é muito sábio quando ele fala, mas profundo é a pele, né? Então, tem essa questão de superficial, essa questão de superfície, de hipersensibilidade, que ela é própria também do fotográfico, se vocês concordam comigo, né? Tem que ser hipersensível para acontecer a fotografia. E aí, né, depois o Emanuele Kotia vai postular o mais profundo são os astros. Ele, né, faz uma retomada nessas frases. Tem alguma questão sobre isso? Eu só coloquei a título de vocês entenderem como eu estava tratando a educação, como uma questão de pele e de peles. E quais eram essas peles que eu estava pensando. Então, estava pensando em pele fotográfica, estava pensando em pele corpo, em pele papel, né? Trabalhando com esse papel vegetal também. Muito legal, fundamental você ter trazido essas referências, porque aí dá um sentido, né? A gente tá vendo eu comecei aqui de onde você partiu, né? Comecei a criar esse sentido aí. Eu disse, nossa, aí... Autores que apoiam, né, sua tese, né?
Acredito que sim, acredito que apoiem por aí, né? E eu acho que fica bem marcado para mim que logo quando deu a pandemia, né? Que antes eu estava pensando, é uma questão de superfície e tal, dá para conversar com a foto, contato, contágio. Mas aí, quando deu a pandemia, que a gente não pôde mais se encontrar, eu falei, nossa, é a pele, a gente tem que estar junto, né? Tem que estar em roda, aquele encontro é para mim onde acontece a coisa, né? Já era antes também, né? De fazer os encontros para fotografar. Daí eu trouxe essas peles, tá? Para conversar sobre isso, de maneira fotográfica também, né? E aí, aqui, deixa eu ver que horas a gente tá. Tá. Se está cansativo para vocês, me falem, me interrompam, por favor. Para mim tá ótimo. E aí, tá todo mundo aí. Fiz essas notas finais, que são notas ficcionais também, né? Trazendo onde eu queria, eu acho que foi onde eu cheguei, assim, falei, tá, era aqui que eu queria chegar, tá? Com essa reflexão, com essa experimentação toda, né? Com essas peles, que é a fotografia fora de si. Que aconteceu numa leitura que eu fiz da Natália Brizuela, que é uma professora, e agora não vou lembrar, acho que ela dá aula nos Estados Unidos, tá? Mas ela acho que ela é argentina, ela é latina, não lembro qual país agora. O livro chama Depois da Fotografia, uma literatura fora de si. Esse livro ela traz um estudo sobre o Mário Bellatin, tá? Sobre a literatura dele, e ela vai dizer como é que ele usa a arte fotográfica para escrever. Então, é muito interessante. Aí ela vai passar pelo Julio Cortázar também. Mas o que eu fiquei... o que me chamou a atenção, né? O que me puxou, o ponto ali que fundiu o negócio, é que ela diz que a literatura está fora de si, então, né? Está trabalhando com outra arte, uma arte entrando na outra. Ele faz uma dobra ali na literatura que ela sai do que se conhece como literatura e ele faz arte. Ele escreve, ela vai dizer, ele escreve como quem faz arte conceitual e tal. E aí eu fiquei pensando, nossa, é por aí, né? Como é que a fotografia fica fora de si? É na perda do índice, né? Então, quando tenho essa arte, que o Barthes vai falar, né? Uma arte pela outra, uma arte entrando na outra, como eu li ali com a Virginia Woolf, a fotografia está fora de si. Quando eu trago essas notas fotográficas, né? Tô trazendo por outra mídia, né? Por outra arte, perdendo ali o fator indicial. Não sei se eu me fiz entender, mas eu estou pensando por aí. Então aí eu saio desse isto foi, ela mesma diz isso, né? Deixa o isto foi do Barthes, que é uma relação de referente, né? Com o que foi, com o que passou, um atestamento da realidade, uma representação até que aquele objeto estava ali, para dizer, não sei, né? Aí é construída agora a imagem. A imagem passou, né, pelo corpo, escrita, perdeu o índice, e agora? De onde vem? Daí eu fiquei pensando por aí, tá? Nessa perda do índice. E aí, agora, se vocês têm alguma questão, eu vou entrar na parte final, que é como eu trabalhei isso na educação. O que você acha, Dei? Você quer falar alguma coisa? Eu acho que tá legal. Acho que deu para pegar. Eu fiz um fio assim, ele não é linear, né? Ele tem essa fractalidade mesmo, que é uma lente que vai girando, mas é ali a Virgínia, as poesias, né? O meu próprio fazer experimental. E, bom, a ideia do índice é legal, é interessante, gostei. Eu acho que tem uma coisa que eu posso falar antes de entrar aqui, que é sobre o infravisual. Tá? Eu estou pensando ali com a Virginia Woolf, como eu falei para vocês, mas essa categoria do infra
ela já foi muito trabalhada pelo Marcel Duchamp. Ele tem um texto chamado Inframais, ou Infraleve, ou Infrafino, é que não tem traduzido para português, é só para o espanhol, e no espanhol é Infraleve, que são notas, tá, que ele faz durante o processo do grande vidro, aquele vidro dele gigante, se vocês conhecem. Enquanto ele está fazendo o processo, ele vai fazendo notas. E tem muitas notas ali que tratam exatamente do que ele está fazendo com a arte fotográfica, né? Ele fotografa e passa para a pintura, ele tem uma relação muito intensa com a fotografia. E aí, essa categoria do infra me interessou muito. E aí que vem o neologismo infravisual. Tá? Eu pensei no infravisual para trazer a potência do fotográfico na literatura, no fazer literário. Né? Só para explicar para vocês o título, que eu me esqueci completamente. E eu acho que é importante. Então, aqui, eu estava pensando nessa escrita fotográfica na educação, exatamente nessa literatura, que é uma literatura que se dá no fazer escrita, né? Em exercícios de escrita, pensando com Barthes, ele vai falar isso, ou ainda com Borges, que fala da literatura como expressão. E aí eu vou levar no meu estágio. O estágio, no meu curso, ele não é obrigatório, tá? Eu fiz exatamente para continuar com as experimentações. E aí o que eu trouxe aqui são as transcrições. Eu fiz um caderno feito à mão, né? A gente trabalhou muito no momento com pedaços de papel, e depois eu montei um caderno, que é esse que aparece. Acho que não dá para ver muito bem, né, nessa foto. Mas eu vou mostrando, vou ver se dá. Olha aí, Luciano, boa noite. Bom, esse caderno, acho que eu até consigo mostrar para vocês, porque é interessante, não sei se vocês conseguem ver. Talvez consigam, né? Me digam. Um caderno feito à mão, onde eu fiz uma composição desses textos, e aqui o que eu estou mostrando na apresentação são as transcrições, tá? Então, eu vou passar rapidamente para a gente comentar. O que aconteceu? Eu criei alguns exercícios, né, para a gente ler Virginia Woolf, procurando esses traços fotográficos, e escrever. Só que a ideia era que a aula virasse uma espécie de ateliê, a gente fizesse fotografias, eu levei alguns aparatos visuais, como lentes, olho mágico, filme queimado, qualquer coisa que tivesse uma mudança, assim, né? Uma alteridade de real ali, que tu coloca na frente dos olhos e muda. Então, para mim, aquilo ali já tem uma visualidade fotográfica. E a gente criou também vários elementos na hora. E com essas visualidades, a gente fazia notas, né? Eles faziam as notas. E aí esse caderno traz essas notas. Tem um artigo que eu falei e mostrei essas notas, que chama Fotografias Feitas à Mão de Escritas. Tá, e aqui está mostrando alguns dos aparatos visuais, ó, tem os cristais, película, câmera, até câmera antiga, né, sem filme, só para a gente olhar ali no visor. E as propostas. Essa última, a gente até trabalhou com invenção de docência, Dave, porque era o seguinte, né? A ideia era trabalhar a educação como uma arte. Então, vamos criar nossa própria docência. O que seria uma docência para você? Então, teve várias propostas, e eu estava pensando numa docência ali pelo fotográfico, né? Pela arte fotográfica. E a ideia de levar, né, essa poesia para a mão dos estudantes.
Olha, eu acho que era isso que eu queria mostrar, assim, da minha pesquisa, que eu separei para vocês. E tem muita coisa, né, rolando, vai se desdobrando em dimensões que eu não consigo mais agarrar. E, enfim, vamos abrir para a gente conversar um pouco e o que vocês quiserem daí. Ai, agora eu tô conseguindo ver o Cris. Obrigada pela leitura. Maravilhoso. Valeu. Muito legal. Muito. Quando você apresentou, eu não sabia que tinha essa profundidade, né? E eu achei bem legal as suas referências. Você conseguiu, né, juntar isso, criar um fio condutor, né? Toda essa que você mostrou aí. Gostei bastante. O que eu faço? Eu paro de compartilhar, coloco em alguma imagem, me Isso, orienta pode, aí, né? pode parar de compartilhar. Paro. Se alguém quiser ver, rever alguma coisa, a gente volta lá. Tá. Gostei bastante daquele fotograma do corpo inteiro. Esses aqui, esses fotogramas, Isso. lá do início, né? Isso. Você sabe que esses fotogramas eu fiz ali no. Deixa eu abrir aqui para falar para você. Eu tô dando um F5 e não tá indo direto, mas aqui vai. Eu fiz no Instituto de Artes, num laboratório que tem lá, que era pouquíssimo visitado e era, como se diz, uma cachaça, sabe? Estava a tarde todinha nessa e sempre tinha alguém que tinha acender a luz para mim. Então eu montava esses papéis no chão do lab, que era o único espaço que tinha para isso. Só dava os papéis, né? Já tinha lá os químicos prontos pela Sami maravilhosa que fazia lá à mão. E eu fazia todo um negócio, deitava e Sami, ou quem tivesse lá comigo agora tem que acender a luz 9 segundos. E arrumar o cabelo e tal. Então tinha essa. Foi muito gostoso fazer esse trabalho, assim, muito, muito intenso. E depois, né, eu tinha que revelar e parar a revelação, porque os papéis eram vencidos, então a revelação era muito dinâmica, senão eles ficavam Sim. totalmente pretos, né? E para ter para você manter um padrão de uma folha para outra, né? Acho que não foi fácil também, né? Não, Na teve hora de alguns que eu não revelar o consegui. papel, né? Na hora de Teve alguns que revelar eu não consegui até, É. assim, que ficaram meio diferentes, mas... Não, mas tudo isso compõe, né? Tudo isso faz parte, né? O erro, às vezes, ele colabora, né? Acho que sim. Acho que o erro faz muito parte. Teve vários que não funcionaram, tá? Teve vários que foi... Não consegui nada. E teve muitos experimentos no início que era só com o rosto, né? Sei. Jogava uma água, uma coisa, até chegar no corpo. Esse trabalho fala muito de um processo do meu corpo mesmo, sabe? Hoje olhando, né? Porque na época a gente cria o pretexto, como você falou ali, né? A motivação dos sonhos para falar e tal, para poder escrever o TCC, apresentar. Mas hoje eu olho, né? E falo, nossa, tinha uma transformação acontecendo ali, né? Toda uma mudança alimentar, de estilo de vida, muito interessante olhar para isso agora. Imprimir o corpo é interessante, né? Achei bem legal mesmo essa série, né? Digamos assim. E sobre o seu trabalho, né? Eu achei bem legal o texto do Kotia. Eu achei que ele conseguiu traduzir, né? E conseguiu alinhavar tudo. Texto bem bacana mesmo, né? Ele trouxe uma filosofia, né, dele daí. Aquela a relação quando bate no outro, né? Tem a pele. É muito interessante esse envolvimento. Alguém tem pergunta? Dúvidas, curiosidades? Tem alguém deitado ali. Isso é Luciano, né?
O Luciano, tá ouvindo? Nem tá. Você chegou depois, né? O Luciano Bedin, ele foi da minha banca do TCC, tá? Legal. Um professor incrível que trouxe muitas questões impactantes para mim e um grande motivador, né, dos meus trabalhos aí. Quero te parabenizar, Stephanie, porque acho que eu peguei a segunda parte da tua fala, assim, não Ele consegui devia estar pegar dormindo, toda. né? Não. Do contrário, né? Tava uma correria aqui. Mas eu acho muito bonita essa narrativa, assim, de trajetória mesmo, assim, e alinhamento entre o TCC, assim, eu te conheço já há uns bons anos, assim, o quanto, não sei, assim, se puder falar um pouco disso também, assim, embora sejam plataformas diferentes, assim, fazer um TCC com orientadores diferentes, assim, me parece que tem uma linha que, né, de obsessão que te persegue, sabe? Tem um crítico literário francês que é o Dominique Viard. Oi? Não, desculpa. Dominique Viard? Oi, desculpa, você tá falhando minha fala aqui ou não? Não, tô só escutando você. Tem um crítico literário que é o francês que eu gosto muito, que é o Dominique Viard, e ele diz assim, digamos assim, o procedimento de crítica dele, assim, ele tenta buscar nos autores, assim, nos escritores, no caso, assim, através das obras, assim, os pontos que ele vai chamar de pontos de obsessão, assim. Ele brinca assim, diga mais ou menos assim a tradução, diga o que te obsedas, assim, que eu te direi quem és. Assim, e me parece que tu tens aí uma linha muito forte, não é à toa, né, que o comentário anterior, né, do colega foi em cima de um trabalho que estava lá no TCC, né, assim, e a gente consegue ver muita linha, assim, entre esses trabalhos finais, assim, e essas produções mais de final de curso, assim. Então, mas é muito bom, Steph, te ouvir, assim, cada vez que tu falas, assim, parece que vai trazendo uma dimensão nova e uma sobriedade, assim, em cima de uma produção que é tão visceral, né, tão corpo, assim. Parabéns, gostei muito. Obrigada, querido. E não deu para escutar o gato, não deu para escutar o gato aí. Não, é que estava tão alto do... que eu achei que, sabe? É verdade. Eu acho que um trabalho, ele fala depois de muito tempo, né? A gente, como eu falei, a gente faz ali, tem que dar conta de alguma escrita, no caso TCC, ou iniciação científica, enfim. Mas depois, quando tu volta, tu diz, nossa, já tem muitas questões que estavam aqui, né? Que já estavam ali, latentes, e eu não conseguia enxergar porque eu estava muito dentro do trabalho, né? Tinha que me afastar, tinha que fazer outras coisas. É por aí mesmo. E a fotografia experimental, ela tem esse trabalho que é sobre a matéria da imagem, né? Então, essa metamorfose ocular acontece ali, a gente está em transe com a imagem. Isso me interessa muito, né? O que a imagem devolve ali para mim. Acho que é isso. Não sei se você chegou a ver as aulas a palestra do Scott McKinley. Ai, não vi. Né? Ele fala ele costuma dizer que todo fotógrafo é um documentarista. Ele faz muita performance, né? Ele fotografa. Então ele diz que ele fotografa as situações que ele cria. Ele documenta as situações que ele cria, que ele imagina e que ele cria. E eu acho que é interessante essa visão, né? Muito essa interessante. definição. Você sabe que no primeiro ano
o meu trabalho no mestrado, eu estava pensando pelos arquivos, né? Eu estava pensando muito nos arquivos de artista. Nossa, o que é essa produção que eu estou fazendo? São arquivos meus ali, documentos, arquivo no sentido de documento, né? Mas no final tudo mudou, né? Eu mudei porque era muita coisa para abraçar também, né? Tem que fazer escolhas. Mas eu concordo, eu acho que tenho essa lente aí da documentação, né? E aí tu acessa essa documentação, tu tem muita coisa para pensar, né? E esse trabalho, assim, só falando mais um pouco sobre o Scott, ele faz uma definição entre... Ele diz que o fotógrafo, assim, convencional, eu não estou querendo colocar você dentro dessa situação, mas que a fotografia faz enquadramento, né? E a composição é quando você coloca coisas dentro do quadro. No seu caso, eu diria que o que você fez aqui foi uma composição. Você Eu trabalhei com essa palavra também. Quadro. Você tem um quadro, que são os papéis que você colocou lá. Você compõe, você coloca alguma coisa ali dentro, né? As suas imagens têm sempre coisas que vão para dentro da imagem, né? Não é um enquadramento que você encontra, né? Você encontra uma situação no mundo e registra, você coloca coisas, né? É exatamente a questão do processo, compõe, né? Quando eu comecei a trabalhar com outras artes, o que me veio é dizer, nossa, tem um processo artístico que a gente pode ir inventando e a imagem vai mudando de lugar, a imagem vai sonhando, né, junto com o nosso corpo. É muito incrível, né, pensar a fotografia com outras lentes também, da antropologia, da filosofia, da literatura. A literatura, para mim, né, como está muito recente, eu estou bem impactada ainda. Eu estou lendo tudo que eu leio, eu digo, nossa, isso aqui é muito fotográfico. Aí marco, aí vou pesquisar e tal, né? Virou, como o Luciano falou, uma obsessão, assim. Mas, gente, a Virginia Woolf, ela é uma baita de uma fotógrafa. Ela usa essa lente dos olhos também, essa lente ocular, né? Essa lente orgânica, para escrever. Então, quando ela está olhando qualquer coisa, uma borboleta pousando numa flor, ela está olhando a luz que está batendo, a sombra que está gerando, a mudança, né, da cor. Ela fala da mudança da cor, né, o ângulo que ela acertou ali, né, a perspectiva. Então, ela coloca essa cena fotográfica, né? Isso é bem interessante. A impressão, assim, eu penso que o texto é uma forma de você traduzir imagens, pensamento, né? E tem pensamento que são imagens, aí você traduz em palavras, né? Pois é, né, Dave? Aí você falou o que eu estou pensando por agora, assim, né? A gente tem um pensamento fotográfico, né? Eu não sei, eu tenho um pensamento bem tridimensional. Às vezes eu estou pensando numa coisa, eu já estou colocando luz, sombra, tons, né? Estou pensando com a arte fotográfica. Esse pensamento fotográfico é muito interessante, porque, como tu falou, daí tu vai escrever, tu faz uma tradução com um teor diferente, profundo, né? Complexo. Tem uma complexidade que me interessa, e dimensões, né? Essa junção de dimensões. Né? E a escrita, ainda mais pela poesia, que é onde eu quero falar ali com a biopoética, a biopoesia, a biopoiesis, é uma palavra dentro da outra. São dimensões que a gente vai atravessando, né? O Duchamp vai fazer isso no Infraleve, que eu comentei. Interessante essa ideia de uma palavra dentro da outra, né? Seria uma meta-palavra? Eu não sei, eu penso mais numa abertura holográfica, assim. Quando eu estou fazendo uma análise fotográfica de uma palavra, eu penso, nossa, eu vou colocar uma lente fractal, né? Vou ver como é que ela funciona holograficamente. Tem um artista chamado Eduardo Kac, que ele faz experimentações literárias com exercícios de escrita que tem essa pegada da biopoesia, assim, de abertura holográfica, de pensar
em outras dimensões. Eu penso mais por aí, né? Se a gente for... Eu estava conversando esses dias, quem foi que me falou? Uma reunião, falou que... Desculpa, Cris vai falar. Inclusive, o Eduardo Kac tem aquela série Pornogramas, né? Que é bem essa coisa que você está falando, né? Dessa, né, tem o acho Pornogramas. interessante você trazer coisa, inclusive trazer que o Eduardo Kac também é uma das minhas referências, porque ele foi o movimento de arte pornô no Brasil. É E verdade. como eu trabalho a questão da pornografia, da pós-pornografia, o Eduardo Kac, além de ele conversar com o seu trabalho nessas questões dos pornogramas, da escrita, e da imagem, né? Ele também tem essa questão do movimento de arte pornô que durou de 82 a 83, fez 82 a 83 isso. Aí não, 81 a 83, né? Que é uma ótima referência também. Muito massa. Você viu os últimos trabalhos dele? Vi, mas não, vou confessar que não me agrada tanto quanto os trabalhos da época. Da época, né? Do Eu movimento de gosto arte muito do que ele traz ali com a poesia holográfica mesmo. Tem um texto ele tá dele. agora uma pegada bem tecnológica, digital, das mídias, né? Eu gosto. Eu gosto de olhar para isso também. Ele tem uma reflexão sobre a poesia, que a poesia é a palavra olho. Tem muita coisa ali dentro. Olho. É muito lindo. É demais. Né? Então, assim, essa dimensão da poesia, como eu falei para vocês lá no início do desenho, né? Me debrucei lá no desenho e entrei numa outra pegada fotográfica. A poesia está fazendo isso comigo, com certeza, assim. E muito incentivada por essa educação na pele ali, né? O professor Luciano, a Aline Daca, que é uma artista incrível, que se formou, e eu entrei em seguida, e a gente começou a trocar muito. Então, tem esse envolvimento, essa intensidade, né, humana, e não humana também. Você falou desse poema Olho, né? Poderia ser Óleo. Né? Poderia. Que o seu texto que você trouxe do Cote, ele diz que a poesia não é sobre palavras, é sobre visão. Estou enganado. Isso. A raiz da poesia é o órgão é o olho, né? Ele fala. Engraçado. Ele faz uma leitura biológica, né? É muito interessante também. O Emanuele Cotia, ele tá fazendo um exercício muito interessante nos textos dele. Ele traz uma alteridade de outrem que é a própria natureza, né? O que a gente entende por natureza. Ele vai falar como se ele fosse uma flor, uma planta. Nem parece que é um humano, sabe, falando. E isso é muito bonito, né? Que eu acho que é disso que se trata, né? Desse humano não humano, né? Dessa espécie que a gente está junto, misturado, né? Uma coisa só. Legal. A fotografia também traz um pouco disso, né? De você deslocar o protagonista, digamos assim, né? Tem um deslocamento, né? A fotografia, quando você fotografa alguma situação, você está dando voz para o outro, né? O protagonista é o outro, né? É verdade, né? E você também tá se vendo através do outro, né? E de alguma forma se tornando o outro. Sim, essa alteridade me interessa. Eu acho que é por aí que eu estou pensando agora, sabe? E também com essa virada vegetal, que eu estava lendo há pouco, o Stefan Mancuso, que tem um livro chamado A Vida das Plantas. Não. Tem um livro que é A Revolução das Plantas. Tá. A Revolução das Plantas. Ele está falando sobre a pesquisa dele com a tecnologia das plantas. Como é que as plantas se comunicam, como é que funciona ali a tecnologia. É muito lindo o livro, traz várias experiências. E uma das coisas que ele fala é da capacidade fotográfica da pele de algumas plantas, né? Dessa derme sensível.
que são células que funcionariam como ocelos, né, olhos primitivos. E aí é só a gente ver aquelas fotografias feitas nas plantas, né, na folha de couve, várias experimentações que a gente tem com a Isso é fotografia. antigo, essa coisa das plantas, né? Eu estou lendo um livro que é a autobiografia de um yogi. Então ele relata que em 1910 ele foi num laboratório de um biólogo na Índia e ele criou um aparelho que ele conseguia ver a energia que a planta, conseguia observar o crescimento das plantas e quando você Lindo, corta a parece planta, o Reich. quando você fere a planta ou você arranca uma folha, ela reage, né? Ela para de crescer e era possível ver através desse aparelho, que eu esqueci o nome, mas era um aparelho com lentes e tal, que ampliava não sei quantas mil vezes. Mas esse biólogo, mas assim, é um tipo de biologia que não foi incorporada pela biologia do Ocidente, que é mais científica, precisa ter aquela coisa de se comprovar em laboratório, né? Mas todos esses conhecimentos os indianos já tinham, só que não Já tinham como ser tinha. comprovado. Eles já observavam, já conheciam esses fenômenos, mas eles não tinham essa ideia de querer provar, né? Eles observavam e extraíam conhecimento dali. É interessante essa ideia das plantas. Tem até um livro chamado, acho que A Vida Secreta das Plantas, que eu quero pesquisar. Não é das árvores esse? Tem um das árvores, que é A Vida Secreta das Árvores. Então acho que é esse aí, Vida Secreta das Árvores. Eu tenho um sobre as árvores, eu não sei se é esse. A Vida Secreta das Árvores, eu tenho ele, tô lendo. Ah, tá. Interessante também. Ele vai falar como é que as raízes se comunicam e tal. É verdade. Essa inteligência, né, vegetal, eu acho que é muito urgente nesse momento, né? E eu fico pensando muito com a fotografia, principalmente com a fotografia macro, que eu trabalhei bastante, que esse olho não humano ali, macro, que faz a gente ver muito mais do que a gente veria, né? Não seria como olhos de outros seres, né? Imagina a visibilidade de abelhas, Hoje pousou uma borboletinha e eu fui filmar ali no macro e eu fiquei, nossa, é muito alucinógeno, né? Muito lucinógeno, é muito psicodélico, né? Então eu acho que tem esse acesso aí que a fotografia nos dá, que é fascinante. O nosso olho é limitado, né? Exatamente, né? Nosso olho alimentado. Por isso que eu penso muito nessa categoria do infra, né? O Barthes vai falar de que a fotografia, ela nos dá acesso a um infra-saber. Eu penso assim, bom, é um saber outro, né? É algo novo, é um acesso a algo que não é humano. Não dá para pensar assim. Não é visível através do olho humano, né? Você consegue ver através de uma imagem fotográfica. É infravisual, né? Para mim, passa por esse infravisual fotográfico. Você estava falando dessa ideia da oriental, né? Que nós não temos aqui, a nossa ciência ela é arrancada dos saberes naturais, né? Do saber da floresta e tal. Essa editora que eu comentei, O Ciclo Selvagem, traz bastante dessa junção aí da floresta, junto com Ayrton Krenak. Tem um livro chamado A Serpente Cósmica, que é mais ou menos isso. O cientista foi pesquisar com os indígenas e tal, e aí ele tenta fazer essa junção pela ciência. Só que o livro tem muito tempo. Acho que a pesquisa dele foi nos anos 80. E agora ele está conseguindo falar abertamente sobre isso. Caramba. Então temos muito chão aí, né? Para trazer esses outros saberes. Que massa, né? A fotografia abre, assim, muita coisa. Acho que isso que me fascina. O legal da fotografia conceitual é que ela traz sempre uma ideia que está fora dela.
né? Ela é um portal para uma outra coisa, né? Um portal, falou tudo. Não estou dizendo assim que uma coisa é melhor que a outra, mas a fotografia, quando ela traz isso, ela te leva para um outro lugar, né? A informação não está exatamente ali no quadro, mas ela te leva para um lugar, de uma outra informação, para uma outra percepção das coisas, né? E tem certas fotografias que está tudo ali no quadro, você entende o que está ali dentro, né? O que foi enquadrado ali. Eu ainda estou compartilhando tela com vocês? Sim, mas pode deixar, não tem problema. Tá. Pode deixar. Tá bom. Eu esqueci de tirar. Não, e o que eu queria trazer é que o que você traz para esse trabalho são textos, né? E esses textos, eles vão te levar para um outro lugar, né? Não para a imagem exatamente, mas são outras imagens, né? Isso é interessante. São outras imagens e outros suportes, né? Eu estava experimentando, por exemplo, cianotipia com papel vegetal. É muito chato fazer isso, porque o papel vegetal, ele tem vida. Você coloca, né, água ali, você coloca o químico e ele se mexe todo e tal. E aí tem que secar, né, para depois expor, molhar de novo. Então tem uma delicadeza ali que dava tudo errado, né? Porque aí rasgava. Mas esse papel vegetal é muito interessante, né? É um papel muito desafiador. Aí eu tentava esticar, sabe? Tem vários que eu tentava tirar, assim, esticar. Tem uma hora que eu disse, quer saber? Vai ficar tudo assim. Eles estão querendo ficar assim, é para ficar assim. Eu tô aprendendo isso. Ele é translúcido, né? Ele é translúcido, é. Eu trago bastante dessa qualidade do translúcido. E aí você começa a pensar na lucidez, né? Que é o real. Mas aí você foge dele usando um papel que é translúcido, mas também que não elucida, né? Que não elucida, exatamente. Ele é uma camada, né? Mas é engraçado, assim, porque eu estava pensando nesse seu trabalho, eu já tinha esquecido que era um papel. Para mim já estava na pele. Uma imagem mental, assim, uma coisa mais etérea. Talvez, né? Você também não imprimiu, né? Assim, não imprimiu para entregar na faculdade, você mandou um documento digital, que é um código, né? É um código, exatamente. Eu fiz, e essas cianotipias, eu fiz uma viragem ainda no chá, porque eu queria o azul. Explica pra gente como que é isso. Explico, muita gente claro. não tem familiaridade. A cianotipia, tu pode fazer ela, depois que tu faz ela, né? Depois que tu faz a mistura, sensibiliza o papel. Não sei se eu estou me repetindo, porque a gente tratou tanto de, né? Você tem recebido muitos trabalhos de cianotipia, mas essas substâncias, quando se misturam e dá essa sensibilidade da fotografia, depois que você faz a exposição e você pode fazer uma viragem, chama de viragem, é um segundo banho. Tá? Eu fiz a viragem com chá verde. Que legal. Pode fazer com água oxigenada, que ele vai ficar um azul assim, caneta, sabe? Um azul bem forte, assim. Eu fiz no mate porque eu queria baixar esse azul, né? Eu queria que ele acinzentasse. E aí eu fiz até com as imagens fotográficas, né? Que eu experimentei a cianotipia no papel fotográfico mesmo, nas fotografias impressas. Eu fiz essa viragem também. E aí, claro, né? Depois que vai para o digital, também passa por uma edição. Porque Sim. A gente tem a leitura do scanner. Eu fiz escaneamento, que é outra foto. Né? Então, a foto, dentro da foto, para mostrar a foto. E aí, né? Aí um monte de caderno para guardar essas cianotipias, longe da luz e tal. Mas, é como tu falou, eu acho que a imagem ela vai se perdendo o índice. Mesmo que eu tenha ela, eu fiz tanta imagem que eu não sei mais. Legal.
Nossa, que legal, quanta coisa. Muita coisa. Então, Bom, acho que é isso, né? eu acho que esgotamos, né? Não, se deixar a gente vai, né? O assunto não tem fim. Pois é, uma pena que seja assim, através de telas, né? Mas que bom também que é assim, porque daí a gente tá longe, mas tá perto. Sim. Obrigada por quem novo real. ficou. Obrigada, muito obrigada a quem ficou aí nessa loucura fotográfica que não tem fim. Então, quero agradecer a Steph por ter dedicado um tempo aqui com a gente. Agradecer aos convidados, os participantes. Obrigado. Semana que vem a gente tem mais. O Márcio Menassi vai trazer bastante coisa interessante também. O convite é o mesmo, quem se inscreveu para esse é o mesmo acesso. Tá? E depois isso aqui vai ficar lá no YouTube, lá tem outras apresentações também. Que massa, eu estarei, hein? Sim, sim. Então, obrigado, gente. Obrigado, boa noite. Boa noite. Até a próxima. Tchau, Cris, tchau. bom mestrado. Manda ver. Obrigado. Estou no começo. Isso aí. Mostra aí depois pra gente. Tá bom. Depois você vem trazer, depois você mostra pra gente aqui. E só para... É interessante essa mistura, porque eu estou apresentando um projeto de extensão que é justamente a mistura da imagem com a escrita. Ai, Eu que estou trazendo bacana. vários autores, autoras brasileiros que estão conversando com esses assuntos na questão da arte da escrita, que é a questão dos corpos transgressores, das dissidências, e eu estou trazendo eles para unir a escrita deles com a minha imagem, né? E aí é um projeto. Estou esperando ver se vai ser aprovado por conta do título do projeto. Não sei se a academia está ainda preparada para os títulos, mas vamos ver. Qualquer coisa eu passo para o David. Daí você faz que nem o Roland Barthes, você coloca um título bem simplório, assim, sabe? Não, na realidade, tipo, uma coisa assim que todo mundo, ai, quando vai ler, nossa, não era nada disso, né? Me pegou. E aí você vai pegando as pessoas. Não, mas é mais ou menos isso, porque o primeiro título, não vou me alongar muito não, mas era Suruba Literária Brasileira. Eu vi que você falou uma coisa assim. E aí teve essa questão da palavra suruba, né, que as pessoas ainda têm os seus problemas com as surubas, precisam se resolver com relação a elas, e eu mudei para órdio, a brasileira, que é a palavra, que é suruba, mas em esperanto. Aí você vai fazendo a pesquisa da palavra, você pode pesquisar outras palavras, ou você pode fazer uma desintoxicação semântica, né? Exatamente. Pegar a palavra, abrir ela e dizer, ó, tem muitas formas de você tratar a palavra, né? Como a palavra lente. Eu gosto de pensar lente em todos os significados dela. O que é uma lente para vocês? A gente pensa logo no objeto lente, né? Mas uma lente também é a parte do cristalino dos nossos olhos, né? A gente tem uma lente biconvexa ali, uma lente orgânica, né? E tem a lente que é a professora, o professor, que a gente traz, né, uma visão, uma tradução de alguma coisa que tu quer falar. Isso também é uma lente. Então tu pode também abrir a palavra aí e manda ver. Mas eu acho que é justamente aquilo que você estava falando no início da sua conversa, que você até falou que errou o sistema. Não errou, pelo contrário, que é justamente por aí que a gente vai driblando esses sistemas, né? Tentando nos podar. Então, que você falava, uma aluna de graduação que não podia entrar em determinado espaço. Não, peraí, eu posso. É verdade, não podia, porque a Pinacoteca era só para o bacharelado. Mas eu tive sorte que a minha turma tinham várias pessoas da licenciatura trabalhando com poética. Várias pessoas que acabaram com trabalhos poéticos e não teria por que não trabalhar isso. Exatamente, mas eu acho que mesmo, Steph, é por aí que a gente vai quebrando essas coisas, né? Por exemplo, meu marido, que também está se formando em artes visuais pela URGS, ele era da licenciatura e mudou para o bacharelado, justamente por conta disso. No meio ali do processo, não, meu trabalho é muito mais poético do que do campo da licenciatura, e aí você vai
se Pois descobrindo. eu ao tive longo- isso aí, eu tive essa possibilidade, mas aí eu pensei o seguinte, o campo da licenciatura, ele tinha muito mais discussões filosóficas que me interessavam, e muito mais contato com as pessoas, com a pele, né? Tinha esse envolvimento que estava já lá nas minhas questões. Então, o bacharelado me deslocava um pouco desse fazer da educação que tanto me encanta. Os parabéns, muito bonito o seu trabalho. Obrigada por ter participado e ficado até o final aí com a gente. Então é isso, gente. Obrigado, parabéns, Steph. Obrigada, Dave. Foi legal conhecer seu trabalho. E é isso, a gente vai se falando aí, gente. Boa noite. Obrigado, Boa Cris. noite. Boa noite.